pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou voltando aqui então para falar sobre geometria de posição, tá pessoal? Então, nessa geometria de posição, nós vamos estar vendo algumas noções primitivas. Mas o que seria isso, pessoal? O que seria uma noção primitiva? Gente, olha, é uma noção que não necessita de uma definição formal, tá? Então, quando eu estou falando para vocês de uma noção primitiva, eu estou falando em alguma coisa que eu não preciso de uma definição formal, tá? Por exemplo, ó, o ponto, a reta e o plano, certo? Então, ó, eu não tenho uma definição formal para ponto, eu não tenho uma definição formal para reta e eu não tenho uma definição formal para plano. Mas eu sei o que é um ponto, eu sei o que é uma reta e eu sei o que é um plano, tá? Então, pessoal, vamos lá. Começando pelo ponto, então, ó. Não tem dimensão e é indicado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, ó, como por exemplo aqui o nosso ponto A. Tá, pessoal? Então, ponto a gente sabe o que é, né? O ponto é uma coisa que não tem dimensão, não é isso? É só um ponto. O ponto é um ponto, certo? Então tá, olha lá. Reta. A reta ela tem apenas comprimento e ela é ilimitada em ambos os sentidos. Então, pessoal, por exemplo, a reta ela não tem nem começo nem fim. Nós já vimos aí em outros anos, nós vimos o segmento de reta, nós vimos a semi-reta, né? Então, o que é um segmento de reta? Segmento de reta é uma reta que tem começo e fim, tá? Então, assim, ela, na verdade seria como se fosse uma reta delimitada, tá? Então, ela tem começo e fim. A semi-reta é alguma coisa que a gente sabe onde ela começa, mas nós não sabemos aonde ele termina, tá? Beleza? E a reta, ela é infinita, ela é ilimitada em ambos os sentidos. Ou seja, eu não sei aonde ela começa e eu não sei aonde ela termina. Como que eu simbolizo ela? Pessoal, simbolizo ela por letras minúsculas, tá? Ó, reta R, reta S. Então, simbolizo as retas por letras minúsculas do nosso alfabeto, tá? Beleza, pessoal, plano. O plano ele é bidimensional, ou seja, o que significa isso? Ele tem duas dimensões, tá? Ele é bidimensional e é ilimitado em todas as direções. Ó, é indicado por uma letra grega minúscula, tá, pessoal? Então, geralmente, o plano nós vamos estar representando ele por uma letra grega minúscula, ó, como, por exemplo, o alfa. Então, plano alfa, plano beta, plano gama, tá? Então, nós vamos estar usando letras do alfabeto grego minúsculas, tá? Então, pessoal, ó, isso aqui é um plano, certo? Aí, nesse plano, a gente consegue colocar pontos, retas, tá? Então, isso aqui é um plano. Beleza? Gente, então tá. Já falamos sobre as noções primitivas, agora vamos falar sobre as proposições primitivas, que são os chamados postulados, tá, pessoal? Então, o que seria postulado? Gente, postulado é algo que nos é colocado e não precisa de uma demonstração. Então, postulado é algo que eu não preciso demonstrar. O que é uma demonstração? É quando eu preciso provar algo. Então, nós temos os postulados e nós temos os chamados teoremas. Teorema a gente precisa provar. Teorema a gente precisa demonstrar. Postulado não, ó. Por exemplo, postulado 1, ele nos diz: existem pontos que pertencem a uma reta qualquer do espaço e outros que não pertencem a ela. Então, pronto, é isso, ó. O nosso postulado 1 é isso. Ele está falando que existem pontos que pertencem a uma reta qualquer e pontos que não pertencem a ela. Olha, pessoal, isso parece muito óbvio, né? Olha aqui, ó, o que nós temos então? Vamos pensar aqui, ó, que nós temos dois pontos, né? Deixa eu fazer com uma outra cor aqui. Vamos pensar que nós temos dois pontos aqui, ó. Vamos pensar que nós temos um ponto A e um ponto B aqui, tá? Aí por esse ponto A e por esse ponto B vai passar uma reta. Então deixa eu tentar fazer uma reta aqui, ó. Por esse ponto A e por esse B está passando uma reta. Então eu posso falar que eu tenho pontos, um ponto A e um ponto B que pertencem a essa reta, vou chamar ela de reta R, tá? E eu tenho um ponto S que não pertence a ela. Tem esse ponto S aqui, ó, que não pertence a ela. Beleza? Certo? Então isso daqui é o nosso primeiro postulado. Olha aqui, ó, existem pontos que pertencem a uma reta qualquer do espaço e outros que não pertencem, mas isso é óbvio, né? Claro que vai ter pontos que vão pertencer a ela, mas também vão ter pontos que não irão pertencer a ela, isso é muito óbvio. Postulado 2, pessoal, por dois pontos no espaço passam uma única reta. Então olha aqui, pessoal, por esses dois pontos aqui, ó, eu só consigo traçar uma única reta. Eu não consigo fazer uma outra reta que vai passar por esses dois pontos. Ó, não consigo. Até vocês podem fazer o teste aí. Não tem como eu fazer uma outra reta
que vai passar por esses dois pontos. A única reta que passa por esses dois pontos é a nossa reta R, tá, pessoal? Beleza? Então esse é o nosso segundo postulado. Terceiro, existem pontos que pertencem a um plano qualquer e outros que não pertencem. Então isso aí também é óbvio. Ó. Eu posso pegar um plano como esse daqui, ó. Eu posso fazer um ponto A e um ponto B que vão estar pertencendo a ele, e eu posso fazer um ponto C que não pertence a ele, tá? Então existem pontos que pertencem a um plano, assim como existem pontos que não pertencem a um plano. Então isso é um postulado. Gente, postulado, de um modo geral, eles são bem simples, tá? Eles são bem fáceis para a gente compreender, tá? Depois, postulado 4. Por 3 pontos não colineares passam um único plano, né? Então, por 3 pontos não colineares passam um único plano. O que significa isso, pessoal? O que são pontos lineares? Ó, quando a gente está falando em pontos lineares, são pontos que estão em uma mesma linha. Olha aqui, ó. Olha aqui, por exemplo, o ponto A e o ponto B. E se eu fizesse um outro ponto C aqui, ó, na mesma linha deles, que passasse pelo prolongamento dessa reta R, eu teria 2 pontos colineares, certo? Certo? Colineares. Agora, se eu tenho pontos que eles não estão em uma mesma linha, ou seja, que eles não pertencem a uma mesma reta, eu tenho os chamados pontos não colineares, certo? Então, olha, nesse caso aqui, ó, eu tenho que o ponto A, B e C, eles não são colineares. Por quê? Porque eles não pertencem a uma mesma linha. Olha aqui, ó, eu tenho que esse ponto A e esse ponto B, eu consigo traçar uma reta que passa por eles, eu consigo traçar uma reta que passa por AC, eu consigo traçar uma reta que passa por BC, mas eu jamais conseguirei traçar uma reta que vai passar por A, B e C. Tá, pessoal? Então, por isso, eles são pontos não colineares. E esse postulado 4 aqui, ele nos diz que sempre que eu tenho 3 pontos não colineares, eu estou formando um plano. Ó, 3 pontos não colineares passam um único plano. Tá? Então, sempre que eu tenho 3 pontos não colineares, eu tenho um plano. Nesse caso aqui é o plano alfa. Tá? Beleza? Então, 3 pontos não colineares, sempre tem um plano ali que está comportando esses 3 pontos. Tá? Beleza. Postulado 5, pessoal. Uma reta que tem 2 de seus pontos em um plano está contida nesse plano. Então, ó, se eu tenho uma reta, essa reta aqui, ó, que eu vou chamar ela de reta S, e ela tem um ponto A e um ponto B, que estão dentro desse plano beta aqui, eu posso falar que a reta S ela está contida nesse plano beta. Tá? Então, se 2 pontos de uma reta estão contidas em um plano, essa reta, consequentemente, também estará contida nesse plano, tá, pessoal? Então, gente, ó, essas foram as noções primitivas e aqui os postulados. Então, vimos 5 postulados. Então, agora eu vou fazer uma pausa para a gente falar um pouquinho sobre teoremas, tá? Então, nós vamos estar vendo 2 teoremas. Aí, teorema, a gente já precisa provar, a gente já precisa demonstrar. Então, eu vou fazer essa pausa aqui e volto logo, tá? Olha, gente, voltei aqui, então, para nós provarmos esses 2 teoremas, tá? Então, eu tinha falado aqui, né, anteriormente, que teorema a gente precisa provar, não é isso? Teorema a gente precisa demonstrar. E para isso a gente faz o quê? A gente usa os postulados, tá? Então, os postulados, eles são impostos para a gente, certo? Então, assim, ó, esse postulado 1, ele tem um conceito, o postulado 2, ele tem um conceito, e isto é colocado para nós, tá? Sem uma definição formal. Então tá, agora teorema eu já preciso demonstrar, eu já preciso provar ele. Então vamos lá, começando pelo nosso teorema 1, né? Ó, então existe um único plano que contém uma reta e um ponto não pertencente a ela. Então, ó, pessoal, o que significa isso aqui? Eu estou falando que tem um único ponto, que tem um único plano que contém uma reta e um ponto não pertencente a ela. Então, pessoal, ó, vamos supor assim que eu tenho essa reta R, tá? Então eu vou até fazer essa reta R aqui novamente, tá? Vou fazer essa reta R aqui novamente, ó. Então eu tenho uma reta R, certo? E aí, eu tenho um ponto que não pertence a ela. Esse ponto aqui é o ponto A. Então eu tenho um ponto que não pertence a ela. Só que, olha, gente, percebam bem que esse teorema aqui, ó, ele fala, existe um único plano que contém uma reta, então esse plano ele contém uma reta. Gente, ó, se essa reta ela está contida em um plano,
pelo postulado 5, a gente tem que dois pontos dela também vão ter que pertencer a este plano. Então, ó, de um modo simples, eu posso falar que essa reta aqui, ó, ela tem dois pontos que pertencem a este plano, ó, pelo postulado 5. Então, a gente vai usar o postulado 5 para provar esse primeiro teorema. Certo? Ó, então, o postulado 5, uma reta que tem dois de seus pontos em um plano está contida nesse plano. Então, ó, eu posso falar que essa reta aqui ela tem um ponto B e ela tem um ponto C dentro desse plano. Ó, posso até fazer esses dois pontos aqui dentro também. Ó. Por quê? Se eu estou falando que essa reta está dentro desse plano, ela está contida nesse plano, dois de seus pontos têm que estar nesse plano também. E agora, pelo postulado 4, ó, por três pontos não colineares passa um único plano. Então, olha aqui, ó, eu estou falando para vocês, ó, que por três pontos não colineares, ó, então A, B e C são pontos não colineares. Então, vai passar um único plano. E assim, utilizando o postulado 4 e o postulado 5, eu consigo provar esse primeiro teorema. Tá? Então, pessoal, basicamente, usando o postulado 5, e usando o nosso postulado 4, tá? Então tá, agora vamos para o segundo teorema. Ó, o segundo teorema, o que ele nos diz? Existe um único plano que contém duas retas concorrentes. Vamos lá, então? Então vamos pensar nisso, ó. Existe um único plano que contém duas retas concorrentes. Primeira coisa, eu vou fazer duas retas concorrentes aqui para tentar provar isso, para tentar justificar isso aqui, ó. Ó, vou fazer duas retas. Pessoal, lembrando, tá, que retas concorrentes são aquelas retas que se cruzam, tá? São retas que apresentam um ponto em comum, tá? Então, essas duas retas aqui, ó, elas são concorrentes entre si, tá? Então, eu vou chamar uma de reta R e a outra de reta S. Ó, será que por duas retas concorrentes vai passar somente um único plano? Então, vamos lá, ó. O que nós temos aqui, pessoal? Vamos pensar da seguinte forma, ó. Se eu estou falando para vocês que essa reta aqui, ó, se eu estou falando para vocês que essa reta aqui, ela está dentro desse plano, o que eu posso falar, pessoal? Eu posso falar que tem dois pontos dela pertencentes a esta reta. Se eu estou falando para vocês que eu tenho essa reta dentro desse plano, então o que eu posso falar? Eu posso falar que eu tenho dois pontos dessa reta que estão dentro desse plano. E aí eu posso chamar esses dois pontos como sendo ponto B e ponto P. Olha aqui, ó, vou chamar esses dois pontos aqui como sendo ponto B e ponto P. Certo? Ó, então esses dois pontos dessa reta aqui, ó, esses dois pontos dessa reta, eles estão dentro desse plano para que a reta toda possa pertencer a este plano. Agora, gente, ó, e se eu pegar um outro ponto, que não seja colinear a esses dois, ó, vamos pegar esse ponto aqui, ó, por exemplo, esse ponto A, ó, esse ponto A aqui, ele não é colinear a esses dois pontos, certo? Ó, então aqui, o que nós temos, pessoal? Utilizando esse postulado 5 novamente, uma reta que tem dois de seus pontos em um plano está contida nesse plano. Então, ó, eu posso falar que essa reta aqui, ó, essa reta S, que tem os pontos B e P passando pela reta, a reta passa pelos pontos B e P, ela está contida nesse plano. Certo, pessoal? E aí, eu tenho um outro ponto que ele é não colinear aos pontos B e P, que é o nosso ponto A, que pelo postulado 4, ó, por três pontos não colineares, passam um único plano. Então, ó, o fato de esses três pontos aqui eles não serem colineares, ó, o fato de esses três pontos aqui eles não serem colineares está formando um plano. Só que aí nós temos que P é o ponto comum às duas retas, ó. Essa reta R, ela passa pelo ponto A e pelo ponto P. Assim como a reta S, ela passa pelo ponto B e pelo ponto P. Certo, pessoal? Então, levando em consideração que o ponto P ele é a intersecção dessas duas retas, então retas que apresentam um ponto em comum são chamadas retas concorrentes. Então, eu posso afirmar pelo postulado 4 e pelo postulado 5 que esse teorema está correto. Ó. Existe um único plano que contém duas retas concorrentes. Tá, pessoal? Por quê? Porque, ó,
essa reta S ela passa pelo ponto B e P. Então, se o ponto B e P está dentro desse plano, significa que a reta toda está contida nesse plano. E se eu tenho um ponto que não é colinear aos pontos B e P, que nesse caso aqui é o ponto A, ó, eu tenho um ponto que não é colinear a eles, então eu estou formando um plano. Então, dessa forma, retas concorrentes tem um único plano que comporta essas retas concorrentes. Beleza, pessoal? Então, esse foi o nosso segundo teorema, tá, gente? Olha, turma, dessa maneira, então, a gente fecha essa aula, tá? Então, falamos sobre conceitos primitivos, tá? Falamos sobre postulados e sobre teoremas, certo? Então, era isso nessa aula. Voltamos nas próximas. Até mais e tchau!